celebrar a Deus, o Deus Todo-Poderoso. A Ele seja a honra e glória, aleluia. Se você puder dançar aí em nome de Jesus, tá bom? Celebrando ao Rei, aleluia. Ele é digno. Transbordando de alegria aí, faz esse coração de fato transbordar com todo o louvor que você tem. Oh, aleluia. Eu sei que vai explodir esse louvor em mim. Eu sei que vai explodir. Vai, vai. 1, 2, 3, vai. Aleluia. Onde você estiver, celebra o Rei. Com tudo que nós temos, com todo o nosso coração. Aleluia, tira o pé do chão. Alegria. Todo mundo renda-se a Cristo, dá-lhe glória. Fomos redimidos, que todo mundo renda-se a Cristo, louvarei. Todo mundo renda-se a Cristo, dá-lhe glória, somos redimidos, e todo mundo renda-se a Cristo, louvarei. Com todo som. Aleluia, aleluia. Quem pode respirar fundo aí e dizer: Senhor, Deus, obrigado, porque a tua alegria é a minha força, é a força da nossa vida. É por isso que louvamos, é por isso que acreditamos nele, é por isso que nós declaramos. Eu queria que se você puder, onde você estiver, para levantar as mãos a ele agora em adoração e dizer: Senhor, tu és digno, Senhor, tu és digno de tudo que eu tenho. Obrigado, Senhor. Quem pode agradecer ao Senhor? Obrigado, Jesus. Ainda que eu não tenha nada para te oferecer, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu vou entregar a Ti. Amém. Eu levanto minhas mãos a Ele e exaltarei para sempre. Aleluia. Oh, aleluia. Não há mais nada
nada o que fazer a não ser te adorar, Senhor. Oh, meu Deus, essa é a nossa alegria, Tu és nossa força. Não tenho nada pra te oferecer, nada que te possa surpreender, só um coração quebrantado mais uma vez. E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais. Só Tua presença, só o Teu olhar me fazem suspirar. Digno, Senhor, só Tu és digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de Ti eu me inclino. Não tenho nada, Senhor, a não ser minha vida para Te dar. Tenho nada para Te oferecer, nada que Te possa surpreender, só um coração quebrantado mais uma vez.
nossa alegria, é a nossa força. Tu és digno, Senhor. Aleluia, que pode dizer amém. Célula é vida, acolhimento, ensino, avanço, aprendizagem, unidade e família. Toda sexta-feira vivemos e recebemos esta conexão na Célula Online com os apóstolos Milton e Niara às 19 horas no canal do YouTube /Com12PIB. Neste momento, nesses dias, nosso desejo maior é promover e levar a paz a cada lar. E foi lançada a estratégia, uma ideia super criativa chamada Filhos da Paz. As próximas 7 semanas serão incríveis. Ore por este projeto. E se não está fazendo parte ainda, fale hoje mesmo com um líder de célula. Já fez a sua doação esta semana? Toda quinta-feira, das 8 ao meio-dia, estamos aqui no Drive-Thru PIB em Ação. Já distribuímos mais de 8.000 cestas básicas, mas não vamos parar não, rumo às 10.000. E por isso, precisamos do seu apoio, divulgação e doação, que pode ser feito pelo nosso link ou no Drive-Thru. E quando você colocar sua máscara e trouxer sua doação aqui na nossa igreja, nossa equipe retira tudo da mala do seu carro e ao mesmo tempo nossos queridos pastores oram por sua vida. Tudo no distanciamento social, mais pertinho do coração. Obrigado por sua doação, por não desistir, mas sim levar amor e provisão às casas em vulnerabilidade da nossa cidade de Salvador e Lauro de Freitas. Você vai se tornar um grande guerreiro. E leia a Bíblia. É isso aí, galera. Como é que termina mesmo? Fala, Yeshins! Galera, estamos aqui com notícias que você não pode perder. É o seguinte, essa semana estamos começando um projeto novo. E que projeto é esse? Nosso projeto de devocional. Galera, já tivemos um projeto assim no passado e eu posso te dizer que foi incrível. Deus falou muito comigo e eu tenho certeza que dessa vez Deus vai falar ainda mais com todos nós. E como você consegue esse devocional? Fácil, ele vai ser um PDF que você pode pedir para o seu líder de célula ou você pode pegar no Insta @Yeshins. Exatamente. E como vai funcionar? Então, é o seguinte, galera. Todo dia vamos ter a nossa leitura da Bíblia e toda semana o PDF vai trocar. Por quê? Porque toda semana vamos explorar a vida de um guerreiro novo da Bíblia. E essa semana começamos com Davi. Estamos com a expectativa muito alta que após o fim dessa jornada, Deus vai te tornar um grande guerreiro da palavra. Sim, é isso aí, galera. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. A bênção que está sobre a sua vida também alcançará todos da sua casa. Pensando nisso, estamos trazendo uma novidade incrível. A Conferência de Família, que vai acontecer nos dias 26 a 28 de junho. Junto com os nossos queridos apóstolos Milton e Niara, teremos conosco o pastor Josué Gonçalves, líder da Igreja Família da Graça e fundador do Ministério Família Debaixo da Graça, aconselhando e edificando famílias em todo o Brasil. E os pastores Laudijaí e Eline Guerra, pastores da Igreja Supernatural de Brasília, que fazem parte da equipe do G12 Brasil, trazendo uma palavra de renovo e vida para as nossas famílias. Reúna todos e conectados, vamos celebrar ao Senhor em unidade pela bênção de estarmos em família. Quanto mais oração, mais poder. E a nossa equipe está aqui, como família, à disposição para orar e abençoar a sua vida. Caso você tenha algum pedido de oração, acesse o link no site da Com, que a equipe de intercessão vai orar por você. Estamos juntos. E lembre-se, quanto mais nos cuidamos, mais rápido tudo isso vai passar. Então, cuide de você e da sua família. Fique em casa e, caso precise sair, use máscara, higienize-se e siga as orientações dos órgãos oficiais como a Prefeitura, Governo e a Organização Mundial da Saúde. E em breve estaremos juntos aqui na tenda, celebrando ao Senhor por todas as vitórias. Fala, familiares! Deus te abençoe, bem-vindo a mais um IES Online Experience. Eu me chamo Joshua Rafael, eu sou pastor de jovens aqui no Ministério IES e quero te agradecer por estar aqui conectado
em mais um sábado com a gente. Tenho certeza que você vai ser marcado nessa noite, que Deus vai falar muito ao seu coração. E hoje nós vamos trabalhar aqui mais um tema super especial. Todos sabem que ontem foi uma data importante. Que dia foi? Dia dos Namorados. E você, já mandou uma mensagem pro crush? Não, tô brincando. Faz isso não. Mas por que não entrar em oração, se comprometer com uma área que é tão importante para as nossas vidas? E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Mas queremos abordar aqui especificamente uma área desse tema que é relacionamento. Uma área específica e falar de maneira aberta, falar a verdade aqui, nua e crua para você, sem dar muita volta, sem trazer muitas máscaras aqui, falar mesmo sem máscara, falar diretamente ao seu coração, porque eu tenho certeza que Deus tem muito para nos edificar. E hoje eu estou aqui com convidados especiais. Quero apresentar para vocês aqui os meus convidados. Estou aqui com minha esposa, minha namorada, Letícia. E amor, detalhe é que ontem não foi só Dia dos Namorados pra gente, né? Exatamente. Ontem foi um dia super especial que a gente cumpriu quanto tempo junto de casamento? Eu quero ver você dizer essa. Um ano e 5 meses. Muito eu tô bem. ligado. 1 ano e 5 meses de Mas eu tô casamento. ligado que você não sabia, jogou pra mim, Eu né? sabia sim, claro que eu sabia. Não, brincadeira, mas tô aqui com minha esposa, Leti. Ela tá aqui hoje com a gente, vai ser super especial. E quero te apresentar aqui outros 2 convidados que estão comigo também. Eu tô aqui com Davi e com Paty. Eles são líderes de jovens lá na nossa Conchurch, a nossa igreja filial lá em Vilas. E nós estamos com um coração muito agradecido a Deus pela vida de vocês, Davi e Paty, por estarem aqui com a gente. Mas vamos lá, né? Vamos para o nosso assunto. A gente vai poder ter tempo aqui para poder conversar. Paty e Davi vão aqui agregar com a gente, comigo, com o Leti também. Vai ser um discurso bem legal sobre esse assunto, uma conversa bem interessante. Bem, sobre que, Josh, que você vai falar sobre relacionamento? Você disse que vai falar sobre algo específico, vai falar sobre, não necessariamente sobre relacionamento geral, é isso mesmo. A gente vai falar hoje sobre a santidade no relacionamento. Vamos trazer aqui um tópico que muitas vezes é o que mais rouba a santidade nos relacionamentos, que é o sexo. A gente sabe que o mundo cada vez mais tem se tornado um mundo sexual. Hoje é muito fácil, né, gente, a gente encontrar conteúdos sexuais. Eu fico assim, abismado, porque às vezes eu quero esparecer a minha mente, ligo lá no Netflix, ou ligo lá na qualquer plataforma digital dessa para poder assistir uma série, e é incrível como toda série hoje faz conteúdos qual é a palavra? Cunho sexual. Cunho sexual, essa era a palavra. De cunho sexual. Eu vou assistir um filme, aí você vai ligar também nessas plataformas, filmes que as próprias plataformas produzem. Eu confesso que meu coração já dignou, que eu estou prestes mesmo a quase a cancelar mesmo algumas dessas plataformas, porque é absurdo como que às vezes filmes que são pré-adolescentes e já incluem assuntos sexuais. Então a gente vê que realmente o mundo tem se tornado um mundo sexual. Cada vez mais esse conteúdo tem feito parte da sociedade e, sobretudo, na vida dos jovens e dos adolescentes. Então, se o mundo aborda sobre isso de uma maneira muito clara, de uma maneira muito aberta, aqui na igreja a gente também precisa orientar tudo de acordo com a luz da palavra. E essa é a nossa intenção hoje. Exatamente. Lembrando que a grande questão não é abordar isso com adolescentes ou com jovens, e sim a maneira que se aborda e o que se ensina. Porque os ensinamentos que a gente recebe aí no filme são completamente errados e completamente contra a palavra de Deus. Então, é um assunto que a gente precisa, sim, falar com os adolescentes e com os jovens, mas da maneira correta. É verdade. E falando, é engraçado a gente já está trazendo esse assunto sobre filmes, porque, de fato, filme foi algo que, desde a história, já há um bom tempo, a sociedade ela foi muito pautada pelo que os filmes passavam. Todo mundo fala os padrões de beleza hollywoodianos. Então, se hoje você olhar para uma pessoa que ela é ali de pele clarinha, uma pessoa que é de cabelo loiro, de olhos azuis ou de olhos verdes, é o padrão de beleza hollywoodiano. E é verdade que vamos dizer assim, essa cultura hollywoodiana foi moldando a nossa cultura no mundo, porque é algo que a gente assiste, a gente se espelha. E hoje em dia, como eu estava falando, filmes que às vezes são para adolescentes,
São adolescentes que estão encenando, ou o ator ali está fazendo papel de adolescente, e você vê claramente adolescentes que estão indo para a cama naquela idade, e isso vai doutrinando. Uma pessoa que vai assistindo, se ela não tem a doutrina correta em casa, se ela não é exposta à palavra, se ela não tem a palavra no coração, ela se deixa levar, e ela assiste aquilo ali e ela fala, essa é a realidade, é isso que nós temos que viver. E além do mais, a cultura mesmo já vive isso e cada vez mais ensina. Mas a nossa intenção hoje é falar sobre esse assunto através da luz da palavra, porque de fato o sexo foi criado por Deus, né, Davi, né, Paty? O sexo foi criado por Deus, foi Deus que criou, mas Deus ele tem a hora certa para isso ser praticado. E assim, Davi, como que você vê essa questão do sexo? Deus ele criou o sexo para ser uma bênção. Satanás ele vem para poder deturpar tudo o que Deus faz. Então, se Deus ele criou o homem para poder viver em unidade, harmonia com os irmãos, Satanás vem para poder destruir esse relacionamento. Então, se Deus criou o sexo, para o sexo ser uma bênção, Satanás vem para poder destruir. E como que você vê que Satanás tem destruído? Porque Deus criou para ser depois do casamento. Então, Satanás ele tem trazido a ideia de que o sexo não precisa ser após o casamento. Como você vê que o sexo pode ser manchado quando ele é praticado fora do casamento? Shalom. Eu quero agradecer pela oportunidade, Josh e Letícia, um tempo precioso que nós vamos ter, e é muito bom a gente abordar sobre esses assuntos, né? E trazendo essa pergunta que você fez agora, Josh, é verdade, o inimigo tenta trabalhar na vida do jovem, né, através de pular etapas. Eu vejo que é dessa forma que ele começa a trabalhar, né? Porque o jovem ele tem aquele sentimento, aquela vontade de pertencer a um grupo, né? Então, ele entende muitas vezes, de acordo com os seus amigos, aquele meio que ele convive, que para que ele pertença àquele grupo, ele precisa fazer aquilo que o grupo tem pregado, tem doutrinado, como você falou. E aí, muitas vezes, se tem essa ansiedade de pular as etapas. E tudo que se pula etapa, né, muitas vezes a gente colhe as frutas que não são maduras, né? E aí existem as consequências disso. Então, eu vejo que é dessa forma que o inimigo tem utilizado, né, para antecipar o tempo de Deus na vida dos jovens dessa geração, através da ansiedade de pertencer a um grupo, né, e não querer esperar o tempo de Deus para as coisas. E cada atitude que a gente faz, existe, como você falou, o fruto, a consequência disso. Exatamente. A gente não pode fazer atitudes como a gente bem quiser, porque Exato. Deus deu livre-arbítrio para o homem. Deus ele dá a direção, ele dá a lei, Deus criou o sexo para ser após o casamento, Deus instruiu o homem a isso, mas é decisão do homem fazer isso ou não, não é verdade? Agora, se o homem, o jovem, ele escolhe antecipar as coisas, pular as etapas, ele vai sofrer essas consequências. Exatamente. Mas para a gente entrar nesse aspecto, justamente nesse aspecto da consequência, amor, fala para a gente um pouquinho como que você vê, por qual motivo Deus criou o sexo para ser depois do casamento? Eu acho que, boa essa pergunta, né? Eu acredito que esse é o primeiro aspecto que a gente precisa abordar. O que é o sexo? Porque todo mundo já sabe, né, o que é, mas você sabe por que Deus criou? Primeiro, você sabe que foi Deus que criou o sexo? Porque muitas vezes, quando a gente fala sobre isso, não pode sexo antes do casamento, passa-se uma falsa ideia de que é algo ruim, de que é algo que é um pecado, e na verdade não, o sexo foi criado por Deus, é uma criação divina, mas quando tudo que Deus cria é muito bom. E tudo que Deus criou é bom, mas quando essa etapa, isso que Deus criou, é experienciado em um momento incorreto, aí sim se torna um pecado. Então o sexo em si não é pecado, mas o momento de praticá-lo, a forma de praticá-lo, aí sim pode se desenvolver um pecado ou não. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é por que Deus criou o sexo. E nós temos 3 coisas, né? 3 propósitos pelos quais o Senhor criou, que a gente consegue descobrir ali na palavra. E o primeiro é para multiplicação. Exatamente. Deus disse, exatamente. Deus disse para Adão e Eva, eu acho isso interessante, está lá em Gênesis. A gente, como nossa intenção é fazer um grande bate-papo, a gente vai conversar bastante aqui, alguns textos a gente vai apenas citar, né? E esse é o primeiro texto que eu quero citar. Lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, ele dá a seguinte direção, né? Acho que naquele momento Moisés ele quis ser um pouco breve nas palavras dele e ele não
mostrou ali Deus ensinando para Adão e Eva como que eles deveriam fazer para seguir essa ordenança. Mas ele revela ali, ele dá a seguinte direção, ele fala assim, ó, que Deus chegou para Adão e Eva e disse, sejam férteis E multipliquem-se. Essa foi uma das primeiras direções que Deus deu para o homem. Depois colocou o homem na terra e disse, sejam férteis e multipliquem. Olha assim, olha a dimensão que a terra colocou em vocês. Agora multiplique, produza muitos novos seres humaninhos, né? Como a gente fala hoje em dia aí. Daqui a pouco a gente começa já, né, Joshua? Rapaz, Daqui a pouco vocês começam. Vocês, eu acho que já tá na hora. A gente tá aqui em concordância, né, amor? A não ser que Deus fale, a gente vai segurar um pouquinho aí. Exatamente. Verdade. Mas e aí, amor? Continua aí pra gente. Então, primeiro é multiplicação, ter filhos, multiplicar a sua descendência. Isso é bênção de Deus para a sua vida, eu creio nisso. Então, rapidinho, amor, só para complementar aqui. Então, essa é a primeira prova, realmente, já puxando aqui do porquê Deus criou, já fazendo associação. Então, essa é a primeira prova de que realmente o sexo ele foi criado para ser depois do casamento, porque se Deus deu, uma das primeiras direções que ele deu, uma das primeiras objetivos que Deus entregou ali para a relação sexual é multiplicar, então isso significa que realmente tem que ter uma base sólida para poder cuidar dessas crianças que vão vir nascer. Interessante isso. Só para acrescentar também o que o Joshua falou, quando Deus dá a direção a Adão, olha, deixará o homem, né, o seu pai, sua mãe, e unirá a sua esposa, né? E interessante que depois ele finaliza assim, e se tornarão uma só carne. Ou seja, uma só carne está relacionada ao sexo, né? Mas antes do sexo precisa ter a união entre o marido e a mulher, né? Exatamente. Exatamente. É verdade, e aí a gente entra já no nosso segundo propósito, que é justamente a união. O sexo é aquilo que sela o casamento, é o que realmente simboliza a união mais profunda entre um homem e uma mulher. Porque no momento ali que você está tendo o ato sexual, não apenas é uma intimidade de corpo, mas é uma intimidade emocional e é uma intimidade espiritual. Exatamente. Se você não sabia disso, é bom você saber. Quando você se une sexualmente, você está se unindo em corpo, alma e espírito. Exato. E eu gosto de olhar nessa hora para a cultura judaica, porque a cultura judaica foi uma das primeiras culturas a realmente refletir a cultura dos céus. Deus deu um conjunto de lei para o povo judeu, e o povo do judeu tinha que ser aquelas leis, porque era a reflexão daquilo que era um pouco os céus. Então, todas as vontades de Deus estavam ali. E na cultura judaica antiga, quando você vai olhar, como o casamento ele era feito, não era que nem o dia de hoje, que as pessoas casavam, celebravam a festa, depois ia fazer ia para a viagem de lua de mel, e eles realizavam o ato sexual ali como consumação do casamento. Naquela época não era assim, não. Naquela época, o ato sexual na atitude de unir, de selar a união, era tão importante na visão dos patriarcas ali da nação, que o casamento, entre aspas, tinha que ser interrompido no meio, pelo menos a festa ali, para o casal, pelo menos. O povo continuava celebrando, pelo menos eu acho, né? Talvez tinha os curiosos que botavam os ouvidos na porta, não sei, da tenda, mas eles literalmente paravam a festa, eles estavam celebrando lá, depois do patriarca dar a bênção, o sacerdote dar a bênção, eles paravam tudo, iam lá dentro da tendinha no deserto, e eles realizavam um ato sexual e tinha que sair com os panos melados sempre para poder mostrar que era virgem. Faz parte da cultura deles, tá, gente? Mas para poder mostrar, ó, de fato a gente realizou. A esposa era virgem, a gente está acostumado, o casamento agora está válido para eles, só estava válido quando duas coisas aconteciam, quando a bênção do sacerdote era liberada e quando um ato sexual acontecia. Se não acontecesse, o casamento não era validado. Por quê? Porque eles levavam a risca de que o sexo ele é feito para consumar a união. E é onde a gente entra no texto que Davi trouxe. Se tornarão uma só carne. Quando? Quando eles se unirem sexualmente um ao outro. E quando a Bíblia fala que eles vão se unir, se tornar uma só carne, às vezes a gente acha que isso é metafórico, mas na verdade não, isso é literal, é impressionante, gente. Quando você tem intimidade com uma pessoa, é como se parte do que é seu espiritualmente passa para essa pessoa e parte do que é dela passa para você, porque é uma intimidade muito grande, é algo que transcende o físico. Então, por isso que é algo que é reservado para o casamento. Você já imaginou? Tem pessoas que em uma noite ficam com 3, 4 pessoas. A pessoa se torna um caco, porque tem um pedacinho de um pedacinho de outro, um pedacinho de outro, é verdade. Isso é verdade, porque, tipo assim, aproveitando já que você trouxe isso,
de fato, Davi, eu não sei... eu tive a oportunidade de acompanhar diversas pessoas já, né, nesse trajeto de liderança de jovem. Ainda é um trajeto muito novo, a gente está começando, tem pouco tempo, não considero que eu sou experiente nisso. Estou crescendo cada vez mais junto com minha esposa, mas nessa oportunidade que eu tive de acompanhar alguns jovens, deu pegar jovens assim, que vieram com uma carga de vida sexual ativa durante um bom tempo, não tinham passado por um processo de arrependimento, de mudança, chegando à igreja há pouco tempo, mas que as pessoas não conseguiam avançar na área sentimental, porque carregavam cargas espirituais e emocionais de relacionamentos passados, porque se deitou várias vezes. E os relacionamentos que eu já lidei aqui na igreja, de pessoas com que eu tive mais dificuldade de ajudar aquela pessoa a deixar para trás mesmo o antigo relacionamento, a seguir a sua vida, foram os relacionamentos que a pessoa teve relação sexual. Quando chegava uma pessoa para ter um aconselhamento, alguma coisa, e falava assim, olha, eu perguntava, você chegou a ter, qual nível de intimidade você teve com a pessoa, já teve relação sexual? E a pessoa contava dizendo que não teve, normalmente essa pessoa já tinha conseguido vencer, estava seguindo em direção. Mas quando eu conversava com a pessoa, ela dizia, olha, já cheguei a ter vida sexual, eram as pessoas que mais tinham dificuldade de esquecer o passado. Exatamente, porque é algo muito forte, é algo muito impactante. Às vezes as pessoas, os filmes mostram, né, como se fosse algo tipo assim, super simples, mas o filme... E algo que deve ser feito, na verdade. Exatamente, mas o filme não é vida real. É na vida real que a gente lida com os conflitos emocionais, com os conflitos espirituais, que esse tipo de prática no momento errado traz à nossa vida. No filme o ator vai, encena, depois ele não leva carga emocional nenhuma, pelo menos, né? Às vezes leva, dependendo do tipo de atuação que ele está fazendo ali. Mas, na vida real, que a pessoa se deita, vai para a cama e sai depois toda quebrada, com o coração emocional todo lascado, todo arrebentado. Interessante você falar isso, Joshua. Que assim, talvez exista algum jovem que está assistindo o culto agora e perceba que ele chegou assim, né, com esse perfil que Joshua falou. Né, teve algumas experiências sexuais antes de conhecer a Jesus. E eu quero dizer para você aqui, do fundo do coração de Deus, para a sua vida, que ainda há esperança. Deus quer escrever algo novo na sua vida sobre Amém. Isso. Né, Deus quer restaurar e quer restituir isso na sua vida. Porque eu passei por isso. Né? Eu passei por isso. Minha família a gente não nasceu num lar evangélico, né? Então, durante muito tempo eu caminhei no mundão mesmo, vivendo as coisas que eu fui ensinado, né? Como o Joshua começou falando, né? De acordo com a cultura dos meus amigos, aquilo que eu aprendia no dia a dia. E eu tive uma oportunidade de ter um lindo encontro com Deus. Aí tudo começou a mudar na minha vida, né? Queria aproveitar aqui também para falar, né, da Universidade da Vida. Né? Um dia me fizeram esse convite, falaram, Davi, olha, eu quero te convidar para você participar da Universidade da Vida. E eu fiquei, que isso? Aí ele falou assim, você vai ter um lindo encontro com Deus, um encontro transformador com Deus. E eu quero dizer para você, procura aí seu líder, seu amigo, se você está assistindo a primeira vez esse culto aí, nos canais da igreja, vai lá no WhatsApp e pergunta como é que você faz para se inscrever na Universidade da Vida. Mas a verdade é que eu tive esse encontro, Josh, e foi algo poderoso que Deus fez na minha vida, sabe? E ali ele começou a restituir muitas coisas que precisavam ser restauradas, né? Muitas mazelas que eu fui trazendo, as bagagens que vocês falaram. E interessante que, primeiro, ele começou a trabalhar no meu emocional, né? Aqui dentro, e aí depois ele começou a trabalhar na minha família, e foi algo lindo que Deus fez. A salvação chegou na minha casa, né? Através da minha vida, pela misericórdia e graça de Deus. Mas aí Deus falou assim um dia comigo, no meu lugar secreto, falou assim, Davi, eu quero restaurar agora os seus sentimentos. Uau! Eu quero mostrar para você a forma correta, a forma que eu tenho para você se relacionar com uma mulher. Eu quero restituir isso na sua vida. E quando o Senhor começou a me ensinar, eu tomei um susto, né? Você sabe que você chega cheio de coisa na sua mente. E eu falei, é possível isso? E o Espírito Santo falou, é possível. É possível viver uma vida em santidade. Não é uma utopia. É algo que você pode viver, é uma decisão. Viver uma vida em santidade é uma decisão. Não é uma mentira, não é algo distante das nossas vidas, não é verdade? Verdade. Eu creio. E foi lindo. Deus me deu a oportunidade de conhecer minha esposa aqui na igreja. Foi algo lindo. Como foi, Paty? Como foi quando você viu esse cara aí? Mulher tem mais quietinha. detalhe para isso. Conta um pouquinho dessa história aí pra gente. Você tá muito Pois quietinha. é, jovens, é isso mesmo. Foi maravilhoso, porque foi um tempo
muito especial, que eu já estava falando com Deus, e Deus falando ao meu coração, tratando o meu coração. Mas foi aqui, na igreja, nem nesse templo. No Ofertando, né, amor? E foi na hora da No oferta. outro templo ainda, tá lá na vendo que Senhora. maravilha? Foi Na hora da oferta. oferta. Não deixe de ofertar Por isso que tem que entregar a oferta com alegria. Você vai com Isso, alegria, todo bem com Então, eu postura. Um sorriso. Ele entregou a oferta, retornou e eu fui seguindo. Por isso que eu eu acho que sinto- você ofertou pelo coração, não sei se foi naquele dia ali. E aí Deus já fez a obra instantânea, né? Eu tô sentindo falta de ofertar em pé, indo lá, porque Tá isso é vendo importante, como que né? É, tá Pros vendo? solteiros. Agora a gente passa Pois necessaire é. na igreja. Verdade. Agora vai nem necessaire, mas agora é em casa, né? Exatamente. É verdade, agora em casa. Mas e aí? Mas foi muito legal tudo isso que aconteceu, porque Davi fala sobre a questão de restauração, né? E do propósito, porque existe um propósito na união de duas pessoas, né? E isso é muito importante, porque eu estava em busca de um homem temente a Deus. Isso é muito interessante. Você que está aí do outro lado, talvez você tenha o seu checklist de pessoa que você está buscando, né? Mas não, talvez tem muitos itens nessa lista, mas o principal da minha lista é que ele fosse apaixonado por Deus. Amém. Porque Obrigado, se ele meu amor. for apaixonado por Deus, ele vai ser apaixonado por mim. Exatamente. E isso, né? A gente vai conseguir ter um relacionamento maravilhoso. Então, esse foi o processo que começamos. Quando Davi chegou, ele me encontrou, não foi, amor? que bonitinho. E isso foi muito rápido, mas, ao mesmo tempo, foi com muita sabedoria. E com muito propósito. Por que eu falo isso? Porque Davi foi o primeiro da casa dele a encontrar Jesus. E Davi é de uma família grande. Davi tem 9 irmãos. Quase uma equipe de 12, Quase uma né? equipe Só de irmãos. 12, né? E, para a glória de Deus, no tempo do namoro, a gente entendeu que tinha um propósito. Um propósito de levarmos esse tão apaixonado Jesus para a família. Então, Uau. muitas vezes, você fica ali no elo do relacionamento e fica focado no sexo, né? Porque existe vontade? Existe. Nós somos fisiológicos. Existe essa vontade de ter o prazer. Mas existe o tempo certo. E por isso que nós estamos aqui hoje trazendo isso para você. Porque eu e Davi decidimos casar em santidade. E nós decidimos dizer sim. É fácil? É fácil. Porque quando nós somos apaixonados por Jesus, nós dizemos não ao pecado. Eu ia falar justamente Uau, isso. que Poderoso isso. tremendo. Eu ia falar justamente isso, porque eu achei muito interessante quando você falou que você pediu a Deus uma característica do seu marido, que ele fosse apaixonado por Deus. E homens ou mulheres, tanto faz agora dizendo aqui, que são apaixonados por Deus, são pessoas que vivem segundo os princípios de Deus. Então, eu acho que esse tem que ser o seu pedido. Você tem que ser igual a paz. Falar assim, Senhor, me dá uma pessoa, um parceiro, uma parceira, que seja apaixonado por Deus. E como é que você vai ver se a pessoa é apaixonada por Deus? Claro que a gente vê naquele de buscar, de orar, mas basta uma coisa, se você vê que a pessoa vive segundo os princípios de Deus, isso é suficiente. Você vê a paixão por Deus. Então, assim, se você está namorando um cara que ele constantemente chama para ir para a cama, ele constantemente chama para poder fazer coisa rápida, para poder ter relação sexual, pula fora, irmão. Essa não é a pessoa que está com o coração certo. Sabe o que você tem que fazer? Tem que chegar para ela e dizer assim, ó, ou você se converte de verdade, ou isso aqui não vai para frente. Verdade. Porque a Bíblia diz, se ter relacionamento não pode ter relacionamento de jugo desigual. Desigual, E exato. o que é jugo desigual? Jugo desigual não é só cristão com não cristão, é pessoas que não possuem mesmos princípios. Se você não tem os princípios que eu, se você não concorda com a minha cultura, com a minha forma de viver, então você não é para mim. Talvez agora, quem sabe Deus pode sim no futuro restaurar essa pessoa, porque há restauração, há perdão para todos podem se arrepender diante de Deus, mas enquanto esse momento não chegar, não é para ir para frente. Exatamente, Joshua. Isso é interessante porque, assim, muitas vezes a gente fica fazendo as listas, né, como a Patrícia falou, as mulheres em si, vou falar direto para as mulheres. Eu quero escolher aquele homem lindão, né, de 2 metros de altura, né, enfim, todo bonitão, mas existem coisas muito mais importantes, né, que você tem que botar no seu critério aí de escolha, né, e o primordial seria isso, a questão do temor ao Senhor, porque isso foi de grande valia no meu processo de relacionamento com Patrícia, porque muitas vezes ela me fortalecia, né, nesse processo da santidade, eu também fortalecia ela. Então,
juntos nós estávamos focados num propósito maior que Deus tinha para nossas vidas. Exatamente. Né? E a parceria é justamente ser parceiro e ajudar um ao outro. E eu fico imaginando, né, a sua família, eu fiquei aqui imaginando. Um cara lá que estava vivendo nos padrões do mundo e de repente foi para um encontro, daí um tempo conheceu uma menina e decidiu viver em santidade. Gente, eu imagino que esse foi um grande testemunho para sua família, não de mudança, Muito. de transformação. Então, e eu estava aqui imaginando, né, pensando, Davi, que isso deve ter sido um exemplo muito grande para sua família, que eu acredito que esse foi o propósito de Deus, né? Exatamente. Imagina um filho ou um irmão que vivia lá os padrões do mundo, de repente vai para um encontro e de repente começa a namorar com uma moça e decide viver um namoro em santidade. Eu Testemunho pra imagino família. que isso impactou muito a sua família, que foi um grande testemunho. E Paty estava me contando que hoje todos estão aqui na casa, né? Sim, isso mesmo. O propósito foi esse, Uau. de estarmos unidos, juntos, com a nossa força no nosso Senhor, mas assim, levando esse amor para a família de Davi. Eu já vim de uma família cristã, mas Davi não. E quando isso foi acontecendo, foi em cascata. Foi assim, a mãe, depois o pai, depois o irmão, depois Uau. o cunhado, e Poderoso. que foi a irmãzinha, Uau. e todos hoje Incrível. são apaixonados por Jesus. E Deus usou essa união com os padrões santos, Sim. onde a família pôde ver dentro de casa um filho que não tinha os padrões, né, que vivia na cultura, onde não tinha a cultura assim, do reino de Deus mesmo no coração, e agora vivendo segundo os padrões de Deus, isso pôde impactar. E agora vivendo um novo relacionamento, né? Porque imagina, a gente é jovem, talvez você teve algumas paqueras lá atrás, a família pôde experimentar isso agora vendo um novo padrão de santidade, um novo tipo de relacionamento. Como isso marcou poderoso Deus usar o relacionamento para poder tocar a família. E hoje todos estão aqui na igreja. Todos estão aqui na Uau. igreja. Isso é incrível. E a gente entra também no nosso terceiro propósito, né? A gente já falou de procriação, a gente já falou de união. E o terceiro propósito do sexo é justamente o prazer. Porque é bom. É bom, né, amor? Bom, é muito bom. Muito bom. É maravilhoso. Mas é melhor no momento certo. Exatamente. No momento adequado, você vai poder desfrutar o que uma pessoa nunca vai poder desfrutar de um sexo antes do casamento. Exatamente. Então, assim, é muito legal quando a gente pega esses três, eu vou dizer assim, os três principais, né? Porque a gente vê na Bíblia, claramente, Deus criou o sexo para a união, a gente vê a Bíblia falando sobre isso, a gente vê para a procriação, e eu acho que é legal, porque se a gente fala um pouquinho aqui assim, né? Se Deus ele criou para poder unir, Deus criou para poder procriar também, Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele fez com que esse objetivo pudesse ser cumprido, mas trazendo prazer ao casal. Deus, né, deu sensibilidade lá aos órgãos genitais do homem e da mulher para poder isso ser prazeroso. E é maravilhoso. Eu não vou entrar aqui muito em detalhes não, porque senão eu vou ficar me entregando. Mas quando chegar o seu momento, para aqueles que já são casados, sabem o que eu estou falando. E quando chegar o seu momento, você vai poder desfrutar desse prazer. Só que aí, pegando agora e recortando um quadro desses três propósitos, a gente vê claramente como que o sexo realmente foi criado para após o casamento. Porque a gente pega, foi aquilo que eu falei. Logo de cara, ele é feito para unir as pessoas. Então, isso vai unir você emocionalmente, isso vai unir você fisicamente, porque literalmente é uma pessoa entrando na outra, você pode dizer assim. Fisicamente, você de fato se torna um corpo com a pessoa. Minha esposa está aqui rindo, mas é verdade. Você se torna um com aquela pessoa, fisicamente. Então, fisicamente, literalmente, se une com a pessoa. Emocionalmente também, você passa a viver as cargas emocionais. É incrível como você carrega. A psicologia já fala sobre isso, literalmente. Quando você lida com... E foi o que eu falei. Eu fazendo a própria pesquisa aqui do Josh agora. Como eu estava falando mais cedo. Eu lidando com jovens que a pessoa, por ter relacionamento sexual, não conseguia soltar a pessoa. E era nítido. Logo quando eu via, por exemplo, alguém que tinha terminado um relacionamento e chegava com a conversa dizendo assim, eu não aguento mais viver. A pessoa não via mais sentido na vida dela porque ela tinha terminado um relacionamento com um namorado ou com a namorada. Eu fico pensando, meu Deus, como o diabo é sujo. Porque ele se aproveita de fazer um casal que não se casou ainda, mas que se uniu emocionalmente e espiritualmente por causa do sexo. E aí, agora eles, entre aspas, terminaram aquela unidade, só que a união aconteceu. De coração, a união emocional através da relação sexual. E quando você termina, você está preso. Você realmente... Aí eu entendo até quando a pessoa, tipo assim, não acho que é motivo para tirar uma vida realmente, mas
de fato, Satanás aproveita isso porque, de fato, você se torna um. E aí você terminou, só que você está preso emocionalmente àquela pessoa. E isso é muito verdade. Então, por isso que é importante a gente se guardar, se proteger e não ficar se unindo assim, com cada hora vou me unir com uma pessoa diferente. É verdade, Joshua, porque até o sexo é um presente para o casamento, né? Então, você não pode abrir o presente antes. O presente é algo que vai te trazer muita alegria, muita satisfação. E o que é que muitas vezes eu tenho visto no dia a dia? São jovens que estão tendo relação sem estar no casamento e se sentindo tristes, culpados, porque, de certa forma, está ferindo um princípio bíblico, está ferindo a santidade. Então, se você rejeita a santidade, você está rejeitando a Deus, porque sem santidade é impossível ver a Deus. Não é verdade? Então, é esse ponto estratégico. O sexo é um presente, é maravilhoso, mas para estar no casamento e não fora do casamento. Nem antes, nem durante o casamento. Não é verdade? Exatamente. Exato. Vale a pena esperar, né? Eu quero que você vire agora para essa pessoa que está do seu lado. Talvez seja um irmão seu que já está querendo iniciar um relacionamento, né? Fala assim, irmão, vale a pena esperar. O que Deus tem reservado para você é poderoso e prazeroso. E gostoso também, né, Jorge? Eu lembro quando... É bom demais. Vocês falaram que a conversa ia ser aberta, então Pois é. vocês Eu estão lembro- se espalhando. Eu lembro quando eu e a Letícia, a gente casou, a gente estava na nossa lua de mel, e tipo, é engraçado porque a gente escuta tanto, tipo assim, o lado, entre aspas, ruim do sexo, que não é um lado ruim, Sim. mas o sexo antes da hora, ele é ruim. A gente às vezes escuta isso de uma maneira tão maciça, porque a gente está constantemente, como eu falei, exposto a esse tipo de sentimento, a esse tipo de conteúdo sexual. Onde você vai, você vê. Hoje, você vai no outdoor, tem uma mulher lá de biquíni curtinho, que não deixa de ser um conteúdo sexual, que ativamente de um homem ou de uma mulher, você vê um cara lá quase sem roupa, tirando foto para fazer propaganda de perfume. Para fazer propaganda de perfume, você bota um homem e uma mulher deitado no outdoor, quase nu ali, parecendo, e você está exposto constantemente a esse tipo de imagem e conteúdo. E aí... a gente percebe tanto isso, a gente é tão bombardeado com esse tipo de conteúdo, e a gente fica nessa intenção de se guardar para o casamento, que às vezes a gente até acaba criando essa imagem de que sexo ele é Exato. ruim. E aí, quando eu casei com o Leti, eu lembro que a gente falava às vezes, quando eu falava assim, nossa amor, quão diferente e bom é a gente poder vivenciar toda essa etapa e a gente se sentir livre. Sem peso, sabendo que a gente está fazendo nada errado, saber que a gente está debaixo da bênção de Deus e desfrutar da bênção que Deus criou. E Eu lembrei que era muito engraçado também, que nos primeiros dias a gente ficava assim, "Ah, meu Deus, tipo, aconteceu, tipo, meu Deus, eu nem acredito que eu tô aqui. E, gente, é assim, algo sobrenatural. quando você vive na hora certa, é bom É bom demais. demais. Deus, muito tremendo. Deus fez algo realmente maravilhoso para a gente poder desfrutar na hora certa. Então, voltando aqui à minha fala, que é o que a gente está conduzindo, o sexo ele foi feito realmente para ser depois do casamento. A gente chega no na segunda coisa que a gente falou, que é para procriação. Então, só relembrando o que eu já falei no início, como é que você não está pronto para poder procriar se você não tem uma família estável? Então, 2 casais adolescentes, um casal adolescente, um casal jovem, ali de 20 e poucos anos, ele ainda não casou, ele não tem estrutura financeira ou estrutura emocional, ou um lar realmente preparado para receber uma criança, e o sexo foi feito para isso, e aí daqui a pouco você descuida, daqui a pouco engravida, e eu acho interessante, porque você está até falando de uma pesquisa para mim, né, amor? A gente estava sobre isso ontem. Eu ia Fala um citar pouquinho dessa isso pesquisa pra agora. gente. Eu estava fazendo umas pesquisas, né, antes de vir aqui para o culto, e eu achei uma informação muito interessante que chamou muito a minha atenção. São dados do Ministério da Saúde, e eles apresentam ali nessa pesquisa que... Detalhe que essa pesquisa já foi bem antiga que você fez. foi de 2014. Então a gente tá falando- 2004. A gente está falando de algo de 16 anos atrás. Você vê Imagina. quão chocante. Ela vai falar isso, é chocante. Mas só vale lembrar que a pesquisa saiu há 16 anos atrás. A realidade hoje, então, talvez seja muito pior. Exatamente. Então, em 2004, o Ministério da Saúde levantou dados e os dados mostravam que há 7 anos, então de 7 anos atrás até 2004, a maior entrada no Sistema Único de Saúde de meninas de 13 a 17 anos era por conta de trabalho de parto.
Quantos anos a faixa etária? 13 a 17 anos, que a você vê o maior absurdo. razão pela qual elas iam ao hospital, elas entravam no Sistema Único de Saúde, era por conta de trabalho de parto. Elas estavam grávidas e precisavam dar à luz. Imagine uma criança, gente, um pré-adolescente de 13 anos, ou uma pré-adolescente engravidam. Primeiro que o corpo ainda nem tem estrutura específica e adequada para que essa gravidez seja gerada, e agora tem que cuidar de uma vida. Ou seja, presta atenção para você entender, essa pesquisa saiu em 2004, mas foi há 7 anos atrás de 2004. Então, 7 mais 16, isso dá 23. Isso. 23. Aí você chega a 23 anos atrás, essa pesquisa do Ministério da Saúde estava dizendo que há 23 anos atrás, no SUS, Sistema Único de Saúde, a entrada de meninas é o maior caso, o caso mais comum de tudo que poderia ser, de gripe, de qualquer vírus, de qualquer coisa que poderia ser, o caso mais comum de meninas de 14 a 19 anos era em trabalho de parto. Então, a maioria das meninas que chegavam no Sistema Único de Saúde, no SUS, não é porque estava doente, não é porque estava gripado, não é porque estava com enfermidade, não. É porque estava para dar à luz. E olha para a gente ver. Então, isso a gente está falando de algo há 23 anos atrás. 23 anos atrás. Qual é a realidade disso hoje? Para você ver o quão que isso está na sociedade. E aí, a gente vê, quero puxar para um outro lado da nossa conversa, que a gente já está aqui caminhando para o final. A gente vê que isso é a prova de que realmente o mundo está hoje, cada vez mais, pregando a libertinagem sexual. A gente vê, né, Paulo, ele dizia, eu acho isso interessante, esse aspecto específico dessa passagem, que Paulo ele falou aos Tessalonicenses, ele falou ao povo de Colossenses, ele chegava e dizia, foram 2 cartas que ele escreveu especificamente para que eles pudessem se abster da imoralidade sexual, e são os textos mais conhecidos sobre isso no Novo Testamento, e ele fala sobre isso, ele passa lá, abstenham-se da imoralidade sexual, de toda depravação sexual, e ele vai contando lá toda a avareza, não contribuam com isso, não vivam isso. Por que ele dizia isso? Porque isso fazia parte da cultura daquelas cidades. A cultura pagã que aquele povo tinha, eles tinham essa libertinagem sexual de uma maneira muito aberta. Então, ele fala em algumas cartas de homens que se deitavam com homens. Ele fala de mães que se deitavam com filhos. Ele fala de irmãos com irmãos. Né? Ele fala de todo esse tipo de depravação sexual. Ele fala, essa é uma cultura que está na sociedade de vocês. Essa é uma cultura que está nesse povo e não permitam que isso entre na igreja. É o que ele estava querendo dizer. Não permitem, em algumas casas ele até falava, eu estou sabendo que há entre vocês pessoas que fazem isso. E a gente tem que tomar o cuidado para se prevenir da mesma coisa hoje. Não permitir que na igreja tenha esse tipo de coisa, porque a realidade é que o mundo já prega isso abertamente. O mundo fala isso de maneira natural, o mundo te convida a viver essa realidade. Você vai na faculdade, os seus amigos já fizeram isso. Eu contando um testemunho pessoal. Eu estava, foi ano passado, no meu primeiro semestre do ano passado na faculdade. Eu tinha acabado de casar, meus amigos sabiam disso, né? Afinal, eu apareci com a aliança no dedo, todo mundo começou a falar, viram as fotos, nossa, você casou. E aí eu fui fazer um trabalho na casa de uns amigos meus. E eu lembro que quando eu cheguei lá, a gente começou a conversar, e todo mundo falou, e o seu casamento, como é que tá? E eles foram respeitosos, graças a Deus, eram meus amigos, foram respeitosos e ficaram felizes, até porque eu casei. Só que eles abriram o coração e falaram assim, nossa, você casou muito novo, e aí todo mundo começou a entrar nesse assunto sobre casar. E foi incrível como a gente tinha ali umas 7 pessoas, mais ou menos, das 7, eu fui o único que já havia feito isso, mas que expressei o desejo de casar. Já tinha casado e falei, eu realmente casei e teria casado de novo. Dos outros 6 amigos meus que estavam lá, todos os 6 expressaram que não tinham desejo de casar. Falaram assim, eu quero, quem sabe, morar junto um dia. E assim, dos 6, uns 3, metade disse que queria morar juntos, outra metade disse que nem morar junto queria namorar, mas cada um em sua casa e já foi. Por que eu estou falando isso? Porque eu percebo isso. Quanto mais o mundo foi ensinando essa libertinagem sexual, mais o mundo foi se afastando do senso de família. Então, Deus criou o sexo para ser algo que é para ser feito no casamento, no ambiente de família. Claro que entre marido e mulher, mas nesse senso de família, de proteção, de casa, é a minha família. E quando Satanás começou a trazer isso para fora da família, a família começou a ser destruída.
A gente vê uma sociedade que não quer mais construir família hoje. Então, o sexo fora do casamento, ele causa isso. E por que isso acontece? Porque quando eu começo a me unir com mais de uma pessoa e começo a carregar essas experiências ruins, porque aí você começa um relacionamento, aí você se deita com aquela pessoa, vai pra cama com aquela pessoa. Daqui a pouco você termina aquele relacionamento, aí você carrega a carga espiritual e emocional daquela pessoa. Vai para um novo relacionamento. Você se deitou, daqui a pouco termina. Daqui a pouco você já se deitou com 7, 8, 10 pessoas na sua vida. E você já carrega essa carga emocional que só Jesus pode tirar, só arrependimento genuíno pode tirar, e a gente vai encerrar falando sobre isso, mas você chega depois de um estágio da sua vida e você diz assim, eu não quero mais casar. Já tem tanta carga espiritual e emocional que você não vê sentido em casar, em construir uma família. E o sexo antes do casamento, a libertinagem sexual, esse pregar o sexo de qualquer jeito, com quem você quiser, em qualquer hora, tem destruído o senso de família. E a família é a primeira instituição que Deus criou. Antes de Deus criar a igreja, a mais importante, a mais antiga. Antes de Deus criar a igreja, antes de Deus criar uma nação para si, qualquer coisa, criar países, Deus criou a família. Deus deu uma família para Adão. E ele falou assim, Adão, aqui está sua esposa, Eva, aqui está o seu marido. Vocês são um, se unam e vocês são uma família. Foi a primeira instituição que Deus criou. E quando a gente traz o sexo para fora do casamento, a gente vê esse senso de família sendo destruído. E é o que está na realidade. A gente está vendo jovens, adolescentes, trazendo um outro testemunho aqui já para encerrar minha fala, e aí vocês podem complementar. Esse testemunho já é um pouco mais antigo. Eu estava na escola ainda, eu era acho que segundo ano na época, segundo ano. Isso já deve ter o quê? Já deve ter uns 7 anos atrás. A gente estava com alguns amigos e aí a gente estava no intervalo e por coincidência tinha um grupinho de criança, de bem adolescentes mesmo, assim, de 12 anos. E aí chegou uma menina de 12 anos, não era o intervalo deles, mas acho que estavam na aula de educação física, enfim. Só que aí ela encontrou a gente estava perto da quadra, encontrou a gente, começou a conversar com aquelas meninas, os meninos, e começou a dar risada. De repente, essa menina começou a expressar, entre aspas, não vou dizer uma maturidade, mas um nível de experiência vivida maior. E você percebeu um comportamento diferente, um jeito diferente. E eu comecei a estranhar, eu falei, nossa, essa menina age de um jeito sexual até diferente. Daqui a pouco ela começou a falar que já tinha ficado na escola com não sei quantos meninos, que já tinha ido para a cama com um menino lá que ela tinha gostado. 12 anos de idade eu estou falando isso, e há 7 anos atrás. Então, cada vez mais a gente tem uma sociedade imersa nisso, e o senso de família se perdendo cada vez mais. E aí você chega na escola e aí você vê o tipo de pessoa dizendo, os argumentos que as pessoas dizem. E agora é hora da gente falar contra esses argumentos. Aí você vê lá que as pessoas falam assim, não, que negócio de sexo depois do casamento. Esse é o argumento do mundo. Não devemos fazer sexo depois do casamento não, porque vai que eu chego lá e a pessoa não é boa de cama. Vai que eu chego lá e eu não gosto. Como é que vai dar match se a pessoa não beija bem? Como é que vai dar match se a pessoa não sabe fazer sexo? E se eu não gostar? Deixa eu te dizer uma coisa. Vai dar match sim, vai ser bom sim, porque sexo é algo que você aprende. Não é algo que você nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. Você experimentou antes? Não. Eu experimentei antes? Não. Deu certo? Deu muito certo. Pronto, se deu certo para mim, vai dar certo para você também. Então, essa história de que eu tenho que experimentar antes para ver se vai ser bom, não. Sexo é algo que você aprende. Tem livros sobre isso que você pode ler ali, uma semana antes do seu casamento, que vai te ensinar, que vai te instruir e você vai aprender cada vez mais. Isso é muito bom você falar isso, Letícia, trazendo agora para aquele que chegou na igreja hoje, né, que está caminhando, iniciando seus primeiros passos com Jesus, né? Já tiveram sua experiência sexual antes, eu quero dizer para você que Deus restaura essa questão também sexual. Perfeito. Porque assim foi comigo também. Esse processo de santidade com Patrícia foi tremendo que Deus fez, porque quando eu tive a minha primeira oportunidade na lua de mel com Patrícia, foi como se eu fosse virgem novamente. Uau, sabe? Deus restaurou tremendo. por completo. E eu já ouvi testemunho assim também. Foi poderoso. Glória a Deus por isso. Eu ouvi uma pessoa conversando com a pessoa na igreja, né? Que, infelizmente, também já tinha tido uma história de vida sexual ativa no passado. Conversando comigo, depois falando, Joshua, foi tão incrível a obra que Deus fez na minha vida, que hoje eu não consigo lembrar mais. A pessoa dizer, eu não lembro como foi. Hoje, quando eu estiver agora com meu novo marido, com minha nova esposa, vai ser como se fosse a primeira vez para mim, porque eu realmente não lembro. E você vê como que Deus faz. Foi lindo. E Deus honra a fidelidade da gente, não é verdade? É verdade. Deus honra. E assim foi com o meu casamento com Patrícia. Não faltou nada pra gente, irmãos. Nada. Uau. Até mesmo separou Incrível. a melhor lua de mel que nós poderíamos desejar.
né? Fomos pro Mar do Caribe, foi algo lindo. Quase eu já volto lá fazendo a multiplicação, Olha né? aí. Tem que tomar cuidado. Pois Mas foi lindo. E Deus, ele é lindo, porque ele é um Deus de novos começos. Então, você que está aí do outro lado, talvez você está assistindo esse bate-papo maravilhoso. E eu quero dizer para você, Deus é especialista em novos começos, em novas histórias. Mas você precisa dizer sim a esperar em santidade o que Deus tem para você. E foi isso que aconteceu conosco. Nós estamos vivendo hoje. Hoje eu posso dizer que estamos como quem sonha, porque nós estamos sonhando os sonhos de Deus. Estamos vivendo essa maravilha que é o casamento. Então, jovens, deixa eu te falar uma coisa. O sexo em si, ele traz prazer. E não pode dizer hoje aí para você que está do outro lado, que é ruim. Não. Mas eu quero te dizer uma coisa que está lá em Coríntios. Ele fala que é para fugir da imoralidade sexual. Então, fujam. Não queiram resistir. Eu sou forte, eu vou aguentar. Não, fujam da imoralidade sexual. Porque, assim, fugindo, você vai conseguir viver o sobrenatural de Deus no seu casamento. Você trouxe algo muito interessante, Paty, agora, que a palavra nos ensina que a gente tem que fugir da imoralidade sexual. E isso não significa simplesmente entrar no casamento virgem, porque tem muitas pessoas que não são mais virgens, né? Já tiveram experiências, mas que, como Davi, foram restauradas e entraram em pureza no casamento, como eu já vi pessoas que se dizem virgens, mas que entraram completamente impuros. Não necessariamente ser virgem é ser puro, né? Exatamente. E aí era isso que eu queria discutir, ouvir um pouquinho de vocês. Que diferença é essa entre virgindade... Eita, eu não consegui falar. Virgindade. Isso aí, meu amor. Obrigada. E pureza. É muito interessante, Elete, falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas estão ali no relacionamento e não tem o ato sexual em si, mas tem uma mão que está passando, né? Tem uma forma que estão se relacionando, se olhando, se conduzindo, e estão trazendo realmente o sexo, não no ato sexual, mas a sexualidade está sendo aguçada. Então, eu estou beijando de forma e beijando em outros lugares, e por isso ela é virgem, mas ela não está tendo essa pureza, essa santidade. Porque, como eu falo e repito, tem que fugir. Se beijar em cima, esquenta embaixo. Então, é melhor resistir a esse beijo e fugir da imoralidade sexual. Exatamente, da aparência do mal. Você está aí se dizendo que você quer se guardar para o casamento, irmão? Então, se guarde. E se guardar por completo, né? Exatamente. Exato. Um testemunho aqui. Foi algo, quando a gente começou a namorar, uma das primeiras coisas que a gente determinou foi que a gente precisava sentar e falar assim, o que a gente vai fazer e o que a gente não vai fazer. Eu lembro. A gente Então, fez isso mesmo, só para poder contar um pouco essa Que legal experiência. isso. Amor, para você continuar. A gente literalmente se propôs, a gente marcou uma saída, tipo assim, a gente falou assim, a gente já conversava sobre isso antes. Quando a gente já sabia que a coisa ia pra frente, que ia dar certo, a gente já tava vendo que tava pintando, a gente chegava e dava uma diretinha um pro outro. A gente falava assim, como eu quero, uma das primeiras coisas que eu vou fazer quando entrar no relacionamento é sair para poder definir os padrões que vai ser esse relacionamento, os princípios que vão guiar a nossa pureza. E a gente fez isso. Na primeira semana que a gente estava namorando, se eu não me engano, acho que foi uma das primeiras saídas que a gente fez depois que o período de namoro realmente aconteceu. A gente saiu, não foi para poder ficar paquerando, a gente saiu para poder escrever uma lista de princípios que iam nortear nossa santidade no relacionamento. Exatamente. E a gente foi bem sincero. Então, eu falei para ele, Joshua, minha nuca você não toca. Entendeu? Aí eu falei para ela assim, as suas pernas você esconde. Então, a gente foi sincero. E outra coisa também que a gente fez foi que nosso primeiro beijo foi uma semana antes do casamento? Foi. Uma semana antes do casamento. Então, assim, você pode pensar assim, Leti, isso é legalismo. Não, isso é proteção. Exatamente. Nós tínhamos um objetivo, entrar em santidade no casamento. Exato. Então, se o filme que eu assistia... Gente, eu cansei de fazer isso. Pode me chamar de careta, pode chamar do que você quiser. Mas eu estava no cinema, aparecia... Só dava uma pinta de uma cena mais quente. Eu olhava para cima, eu olhava para o lado, eu olhava para baixo. Eu sei o que é isso, Letícia. Entendeu? E por quê? Porque eu decidi me guardar. O que adianta você estar lá? Não, eu quero ter um relacionamento de santidade, mas a série que você assiste tem mais cena de sexo do que de tudo. Como que você vai conseguir se guardar desse jeito? Exato. Isso é importante falar porque
alguém pode chegar e falar assim, é difícil fugir da tentação. Aí eu quero dizer para você, gente, olha, sempre há uma luz no fim do túnel para que você possa sair dessa tentação. Assim como José, lembra de José? Exatamente, não é verdade? eu pensei nele. Pode falar. Então, eu e Patrícia, nós buscávamos, né, algumas ferramentas, algumas coisas para que a gente pudesse focar naquilo que era mais importante. Né? Aqui na igreja tem várias ferramentas para isso. Curso de noivos, né? Nós fizemos. Muito bom, a gente fez também. Foi algo poderoso. Eu, na época, não podia ainda abrir célula, mas eu cuidava da célula de Patrícia, cuidava no sentido de ajudar, promover, convidar pessoas que eu conhecia. Então, Exato. a gente estava focando em algo que era muito mais sólido, né, que ia realmente Perfeito. consolidar o nosso casamento lá na frente do que Perfeito. apenas beijar, né, sentir prazer, que isso E tem é que ser importante, mas no tempo certo. Amém. Exatamente. E o que eu vejo que acontece também é que muitos casais focam nesse momento, no namoro, né? Então, eu tenho que conhecer, eu tenho que beijar, eu tenho que fazer acontecer. E quando casa, que vai descobrir quem a pessoa é de verdade. E, gente, o momento do namoro, a gente já está entrando em outro assunto aqui, né? Mas tudo bem. O momento do namoro é o momento de você conhecer, de você entender. Será que aquela pessoa é mesmo a pessoa que você quer casar, que você quer passar o resto da sua vida ao lado? Porque, às vezes, a gente foca tanto no... A gente não, está repreendido em nome de Jesus. Mas as pessoas focam tanto nessa área física e esquecem que casamento é muito mais do que tudo isso. Exato. E já para a gente encerrar, por causa do nosso horário, pegar um pouquinho de fala de Davi aqui para a gente poder concluir. Você falou assim que a gente tem hoje tantas coisas que a gente pode se alimentar, que vão produzir essa santidade em nós, para a gente caminhar para um relacionamento santo e vir casar debaixo da bênção de Deus. Tem gente que usa para poder defender que, eu deslizei mesmo, eu caí mesmo, e usa aquele versículo que a Bíblia diz que a carne é fraca. Só que aí você fala assim, de fato, a carne é fraca, só que a Bíblia diz que o espírito ele é forte. Então, o que significa a carne ser fraca? Significa que ela não tem força para poder combater com o espírito. A carne ela vai ser fraca, então por isso que a gente nunca pode estabelecer um padrão de vida com base na carne, porque ela vai te levar a cair. Agora, se eu começar a estabelecer um padrão de vida no espírito, essa carne vai continuar fraca, ela não vai passar a ser forte para combater o espírito. Então, se eu viver segundo o espírito, eu não vou cair. Por quê? Porque a carne é fraca, ela não vai te fazer cair. E não é o contrário, porque a carne é fraca, eu caio. Não, a carne é fraca, então ela não vence o meu espírito. Se eu começar a me alimentar do espírito, começar a ler a palavra, me expor a verdade, as escrituras, isso vai me proteger para que eu não viva segundo os padrões da carne. E para a gente poder concluir aqui, como o Led estava falando, virgindade não significa ser puro. E falando uma palavrinha também para aqueles que você fala assim, para aqueles que não estão em relacionamento também. Eu posso me guardar para quando a minha época do relacionamento chegar. Porque a impureza sexual não é só o ato sexual fora do casamento. A impureza sexual é você se contaminar com toda essa parte sexual ilícita na hora errada e também tudo que é ilícito. Porque tem coisas também que chega depois do casamento que você não vai poder fazer. Não é tudo depois do casamento que você vai poder fazer. Então, casei e vou ficar vendo vídeo na internet. Não pode, não. Você é um com aquela pessoa. É aquela pessoa e acabou. Então, assim, eu também devo me proteger durante todos os meus passos. Sou solteiro hoje, o que eu faço? Eu não vou me expor a esses conteúdos sexuais. Não vou me expor. Eu vou me manter puro. E uma das consequências que eu vejo em relação a isso, eu estava lendo um livro outro dia, e ele falando sobre as pesquisas que os homens, e especificamente ele trouxe falando sobre homem, mas também se aplica à mulher, que mais enxergavam a sua mulher no casamento, tinham mais problema em enxergar a sua mulher no casamento como um objeto, não como uma parceira, não como alguém que você ia ter uma vida sexual no intuito de amor, de emoção, de carinho, de você estar ali realmente unindo a ela, que tinham mais dificuldade em relações, mas que viam a esposa apenas como um objeto, eram os homens que mais tinham se exposto a conteúdos sexuais antes do casamento. Então, esses homens que mais tinham se exposto a esse tipo de conteúdo, eles chegavam no casamento, eles não conseguiam demonstrar amor à esposa, eles só viam a esposa como um objeto, que ele ia se deitar na cama com ela, ele ia fazer o que queria, ele cumpria o prazer dele, ele cumpria o objetivo de desenfrear ali os prazeres dele, concluir ali o objeto, a missão dele e acabou. E a esposa não conseguia sentir essa união. Por quê? Porque ele só enxergava a esposa dessa forma. Por quê? Porque quando ele era exposto a vídeos sexuais, pornografia, quando ele era exposto a relações sexuais antes do casamento, ele sempre tinha esse objetivo. Ele se deitava na cama com a pessoa que conhecia na festa, não porque ele amava aquela pessoa, e ele queria de fato ser um e se unir àquela pessoa para sempre, mas porque ele queria um momento de prazer. Ele via ali um objeto.
Não importa se é uma boneca ali, não importa se é uma mulher, o que eu quero é liberar os meus hormônios. Não importa se eu vou fazer ali com minha mão, não importa o que eu vou fazer, eu quero é cumprir o meu objetivo de liberar os meus hormônios. E aí ele desenvolveu na mente dele esse senso de objeto na mulher, e quando ele chegou no casamento, ele não conseguia desenvolver esse amor. E o sexo, ele não foi criado, como a gente falou, só por prazer. Ele foi criado para gerar união, para procriar, para ser um elo amoroso também. Né? Quantas vezes eu estou em casa e eu estou com Leti, eu não quero necessariamente ter relação sexual com ela. Às vezes eu quero ali, eu falo assim, não, amor, hoje fica aqui só deitada aqui no meu colo, vamos ficar só abraçados. Eu faço carinho, porque existe esse amor. Quantas vezes também a gente já quis ter relação sexual, a gente quis não na intenção de ser selvagem, de ser... não, mas na intenção de ter algo amoroso, de você estar junto com sua esposa. E o sexo, ele foi criado para isso. Então é para isso, gente, que eu quero dizer que o sexo, ele foi criado para você ser um com sua esposa, seu marido, para você procriar. E Deus é tão bom que ele deu prazer também. E hoje, para a gente encerrar, amor, agora para encerrar mesmo, dá uma palavrinha assim, porque acho que uma pergunta pode ter saltado. Vamos encerrar com isso. Na mente de todo mundo que ouviu isso. E assim, poxa, Joshua, eu ouvi tudo isso, eu aprendi, eu concordo, fui ministrado, fui edificado. Talvez você está pensando nisso agora, mas você fala assim, eu já me expus tanto a imoralidade sexual desse tipo, seja vídeo, seja pornografia, seja relações sexuais, não sou mais virgem, ou na minha mente, ou no meu próprio corpo. E agora? O que eu posso fazer? Eu acredito que o testemunho de Davi foi tremendo para responder essa pergunta, porque eu creio que em um Deus que ele é responsável por novos começos. Só que para que a gente viva esse novo começo, a gente precisa se render a Ele. Então, ainda que você teve todo um passado, a palavra de Deus diz que quando o sangue de Jesus vem sobre as nossas vidas, quando a gente se arrepende, Deus apaga o nosso passado. E é como se ele nunca houvesse existido. Então, quando você se coloca diante de Deus, verdadeiramente buscando a Ele, ele vai não apenas apagar esse passado, mas ele também vai restituir tudo novamente. E eu queria te dizer uma palavra também, algo que eu senti no meu coração. Porque, como a gente estava falando aqui, entre virgindade e pureza. Porque, às vezes, você está se relacionando ali em uma amizade com uma pessoa e o fato de você descobrir que aquela pessoa não é mais virgem, isso se torna um bloqueio para você. E eu queria te dizer que não necessariamente isso significa que aquela pessoa não é a pessoa que Deus separou para você. O que você precisa ver é se aquela pessoa tem pureza no seu coração. Porque, como a gente falou, não adianta nada você querer se relacionar com alguém que tecnicamente é virgem, mas que não é puro e que não tem o seu coração em santidade ao Senhor, do que se relacionar com aquela pessoa que talvez não seja mais virgem, mas que se arrependeu do seu passado e agora vive uma nova história. Então, Amém. Não guarde isso no seu coração. E outra coisa também, que eu acho importante, se você está numa amizade especial com uma pessoa, se vocês estão pensando em realmente desenvolver um relacionamento, seja sincero e seja honesto. Então, se isso fez parte do seu passado, eu acredito que é importante você compartilhar com aquela pessoa. Você não precisa expor detalhes, mas aquela pessoa precisa saber. É uma forma de honestidade, porque é assim que se desenvolve um relacionamento. Amém. Então, aqui ficam esses nossos dois apelos, para a gente poder orar e encerrar agora. Ficam os nossos dois apelos. Primeiro, se você está hoje num relacionamento na igreja e você tem vivido segundo esses padrões sexuais que o mundo ensina, é tempo de deixar isso para trás, de voltar o coração para Deus, com o coração arrependido e quebrantado. A Bíblia diz que um coração quebrantado, Deus não despreza. Quem escreveu isso foi justamente Davi, por experiência que ele teve. Ele enfrentou, como o Leti estava falando aqui, ele enfrentou uma experiência como essa. Ele viu uma mulher que não era a mulher dele. Enquanto ela estava sozinha, tomando um banho, ele ali, na sacada ali da janela do palácio, ele viu aquela mulher se banhando, ele viu aquela mulher ali sem roupa, e naquela hora subiu o desejo nele, na carne dele, e ele tomou aquela mulher para si, se deitou com aquela mulher, mas a Bíblia diz que ele se arrependeu, com o coração quebrantado, lindo. A gente encontra lá em Salmos, 55, né? Salmos 55? 51, exatamente. Nos 50. Salmo 51, perdão, Salmo 51, é isso mesmo. Salmo 51, a Bíblia mostra lá o coração quebrantado de Davi, ele fazendo a oração diante de Deus, com o coração quebrantado, se arrependendo diante de Deus.
E a Bíblia também diz que o coração quebrantado, Deus, Ele não é capaz de desprezar. Ele regenera, Ele transforma. Então esse é o tempo de ir diante de Deus com o coração quebrantado. Quem sabe agora, num relacionamento, você vai se unir, você vai ligar hoje para seu namorado, sua namorada, e vai dizer: olha, amor, eu quero me arrepender hoje por esse tipo de vida que a gente está tendo. Diante de Deus a gente precisa se arrepender. Eu assisti esse culto, sua namorada ou seu namorado assistiu, pede para ele assistir, compartilhem, conversem sobre isso com eles e coloquem em retidão esse relacionamento diante mesmo dos padrões de Deus. E te convido também a buscar uma liderança na igreja, a conversar com pastores, para que possam te instruir nessas próximas etapas. Joshua, e se eu fizer isso e o meu parceiro não topar? Então eu te digo, é tempo mesmo de sacrificar esse relacionamento, de entregar na mão de Deus, até que Deus venha tocar no coração da pessoa, quem sabe, e Deus vai guiar os seus passos. Agora, se você não está no relacionamento e você já viveu isso lá atrás, eu quero dizer que Deus pode restaurar, Deus vai restituir o seu coração. Então eu queria fazer 2 orações nesse momento. Vou aproveitar aqui que a gente está com a presença de Davi e de Paty. Vou pedir para Davi fazer a primeira oração, como se fosse uma oração de perdão, de arrependimento diante de Deus. Como igreja, a gente se arrepender pelos jovens que estão vivendo isso, ou que já viveram, nunca fizeram esse tipo de oração, conduzir essas pessoas em oração, e a gente mesmo se colocar no papel de igreja, interceder para que Deus nos perdoe por toda a imoralidade sexual que possa haver dentro da igreja, dentro de nós. E depois eu quero pedir a Paty para fazer uma oração de aliança. Agora, quem já se arrependeu, diz assim: Senhor, eu me comprometo em viver minha juventude, não só o meu relacionamento. Para aqueles que estão em relacionamento, viver o relacionamento, mas para aqueles que não estão em relacionamento, se comprometer até o dia que esse relacionamento vai acontecer, e durante o relacionamento, viver um estilo de vida em santidade. Como se fosse uma oração de uma aliança com Deus mesmo. Vou pedir para Davi fazer a primeira oração. Amém. Eu queria te conduzir agora a você fechar os seus olhos aí dentro de casa, que você coloque a mão no seu coração e você possa deixar o Espírito Santo te mostrar aquilo que você precisa de arrependimento hoje. Espírito Santo de Deus, nós cremos no Teu amor. Nós cremos naquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, Pai. E hoje, representando a igreja, os jovens, eu quero colocar diante de Ti os nossos pecados, ó Deus. Tudo aquilo que nós fizemos por conta da ignorância, ou talvez sabendo mesmo, nós erramos. Mas é como o Joshua acabou de falar, um coração quebrantado e arrependido o Senhor não rejeita. A Tua palavra diz que se nós confessássemos e deixássemos, nós encontraríamos a misericórdia do Senhor. E hoje eu quero colocar diante de Ti, Senhor, o meu pecado. O pecado da fornicação, Senhor Deus. O pecado da prostituição, da lascívia, da pornografia. Oh Deus, tudo aquilo que não tem agradado o Senhor, eu quero agora entregar diante da cruz. Querido, eu quero que você possa enxergar agora a cruz diante de você e lançar o seu pecado diante da cruz, porque lá é o lugar dos novos começos de Deus para a sua vida. Lança agora tudo que não tem agradado o Senhor diante do Senhor, porque o sangue que foi o preço, que foi a moeda paga por ti e por mim, foi derramado naquela cruz por completo. E esse sangue hoje quer restaurar, quer restituir, quer te purificar. É o Deus que é capaz de transformar uma vida em pecado em uma vida em santidade. Uma vida que vai ser referência para essa nação. Uma vida que vai influenciar pessoas. Eu creio nesse Deus porque eu vivi um dia e tenho vivido até hoje. O Deus que faz os novos começos na nossa vida. Hoje Ele está te purificando. Hoje Ele está fazendo o templo do Espírito, que é você, que é o seu corpo. Um lugar de santidade, um lugar de adoração, um lugar de louvor, um lugar de honra ao Senhor. Amém. Um lugar onde as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: existe algo diferente nesse jovem. Esse jovem é diferente. Existe a glória de Deus sobre esse jovem. Eu creio nessa geração. Amém. A geração que crê na santidade. A geração que se posiciona diante desse mundo cruel, desse mundo que afronta, desse mundo que acusa, desse mundo que tira sarro. Mas vamos estar posicionados e convictos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque nós cremos que o que Deus tem para mim e para você é poderosamente mais daquilo que a gente pensa ou tem pedido diante do Senhor. Amém. Através desse Espírito que opera dentro de nós. Assim nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
E nesse mesmo espírito, eu quero que você confesse com sua boca e diga assim: hoje eu me comprometo. Hoje eu me comprometo a viver a santidade que o Senhor reservou para esse tempo, para essa geração. Pai, eu entrego hoje, Senhor, todas as minhas dúvidas, todas as minhas vontades, ó Deus, para Ti. E digo sim a esse novo tempo, a esse novo começo, porque eu quero viver o prazer da santidade. Eu não vou negociar a santidade. Amém. Eu vou viver contigo. Amém. E assim o Senhor fará novos começos. Ele abrirá rios em ermos e fará você ver coisas grandiosas. Assim eu oro por todos que estão aí do outro lado, que você creia e confesse com sua boca que hoje começou uma nova história, um novo tempo sobre a sua vida, sobre a sua santidade. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Se o que falta agora para a gente encerrar o nosso culto? Já fizemos tudo, tivemos uma conversa maravilhosa. Falta a gente entregar as nossas ofertas a Deus. E eu queria te convidar a entregar essas ofertas, e quem sabe, né? Entregar aí já quem fazendo um propósito para o seu relacionamento, não como barganha, dizendo assim: Senhor, manda o meu varão esse ano, não. Mas dizendo assim: Senhor, eu consagro a Ti os meus próximos passos. Essa oferta aqui é para consagrar os meus próximos passos a Ti na minha área sentimental. E também eu quero te lembrar que boa parte das nossas ofertas têm sido destinadas ao PIB em Ação. A gente tem um sonho de contribuir para 1.000 famílias, atender 1.000 famílias com cestas básicas toda semana. E você pode contribuir nesse projeto. Basta você fazer a sua oferta aqui. Aqui está o nosso portal, doações.com12.com. Você pode fazer por transferência bancária. Aqui está nossas contas para isso. Você pode fazer por cartão de crédito com total segurança e também por boleto bancário. Então eu queria te convidar a ofertar com todo o coração nesse momento, encerrar esse culto entregando as suas ofertas a Deus. Que Deus nos abençoe, que cada oferta suba como um incenso suave à frente de Deus, e que os seus passos, a sua vida sentimental seja guardada daqui para frente. Iremos caminhar em santidade diante de Deus. Deus te abençoe. A gente se vê semana que vem na nossa próxima edição do Yes Online Experience. Um beijo.